Questões de linguagem. Leonor Bueno. Tamanho das frases. Frases longas são mais propensas a trazer erros em concordâncias verbais, de número e gênero, assim como repetições cansativas de conjunções. Ponto final e vírgula podem ajudar e muito na clareza do texto, além de torná-lo mais objetivo. Ponto final. Considere o uso do ponto final sempre que sua frase começar a se alongar, ultrapassando 3 ou 4 linhas. Vai facilitar não só a escrita como a compreensão de sua mensagem. Não deixe o leitor perder o fôlego ou o fio da meada. Use mais o ponto final. Veja exemplo de uma única frase com 7 linhas, muita informação e um só ponto final. Foi transformada e ganhou 3 pontos finais e mais vírgulas. A mudança torna tudo mais fácil de assimilar e elimina as cansativas repetições de que isso, que aquilo. Orações indiretas também apresentam mais riscos de erros de concordância, como mostra a tela. Prefira a forma direta, quando o sujeito, verbo e complemento vêm nessa ordem, sem deslocamentos. Exemplo: a turma do segundo módulo do curso X foi reunida para essas atividades. Vírgula. Cuidado! Não separe o sujeito do verbo por vírgulas. É um erro comum, mas que salta aos olhos. O verbo é o núcleo da oração. Não o isole dessa forma. Nesta tela você tem os exemplos. A vírgula entre sujeito e predicado é exceção. Os casos mais comuns nos TCCs se dão em orações explicativas. Mas atenção! Tais orações são colocadas entre duas vírgulas, que funcionariam como parênteses entre o sujeito e o predicado. Exemplo: a visita técnica, que é uma ferramenta pedagógica, possibilita o desenvolvimento de um novo olhar sobre a atuação profissional. Ou, as decisões dos estudantes ao longo de uma prática de campo devem levar em consideração. Os destaques nos exemplos da tela são para a concordância verbal correta. É recomendável não abusar das orações explicativas, que podem alongar demais a frase, induzir a erros de concordância verbal e prejudicar o ritmo da leitura e entendimento. Verbos. Não se esqueça do verbo, essencial para articular as palavras e assegurar um sentido às orações. O verbo é considerado o núcleo de uma oração, e em muitas frases a falta do verbo prejudica a compreensão do sentido ou enfraquece a mensagem a ser transmitida, como mostram os exemplos da tela. Vício de linguagem. Quando damos atenção ao significado das palavras, fica mais fácil evitar vícios de linguagem. Por exemplo, frequentemente vemos o uso incorreto de onde. Lembre-se que tem a ver com lugar, com localização, e não erre mais. Em muitos textos, o onde aparece quando se deveria usar em que ou no qual,
com suas flexões de masculino, feminino e singular, plural. Por exemplo, nos fundamentos técnicos, em que, nos quais, na educação profissional, em que, na qual. Somente use onde quando for indicar algo ligado a lugar físico ou espacial. Está correto, portanto, escrever na escola, onde temos o laboratório de, mas está incorreto nos dias atuais, onde as tecnologias de informação. Neste caso, que se refere a tempo, é correto nos dias atuais, quando as tecnologias de informação. A língua é dinâmica, mas não deixem pegadinhas linguísticas repetidas pelos alunos entrarem no seu TCC. Nem com corretores de aplicativos podemos relaxar. O termo mais, relativo a maior, quantidade, intensidade, continua sendo diferente de mas, que significa porém. Quer outro exemplo? Obrigado, de grato e agradecido, tem masculino e feminino. Expressões. Evite errar em palavras e expressões muito usadas, porém com pequenas variações dependendo do significado que você queira dar. Seguem exemplos mais frequentemente encontrados nos TCCs. Exemplos. Ir ao encontro de é igual ir no mesmo sentido, em concordância. Ir de encontro a é igual ir contra, em discordância. Lembre-se de alguém indo de encontro à parede, e não erre mais o sentido dessa expressão. A medida que significa a proporção que. Na medida em que corresponde a uma vez que, porque, tendo em vista que. A medida em que não existe. Veja os exemplos na tela. Porque, sem acento separado, porque, sem acento e junto. Sem acento e separado indica questionamento ou desconhecimento em relação à razão ou motivo. Por exemplo, por que a prática não funcionou? Com porquê separado. Porque sem acento e junto é usado em respostas, ou então na indicação de um motivo. Você não veio porque choveu? Mesmo na pergunta este porquê, como indica motivo, é escrito junto. No final de frase interrogativa, use porquê, com acento e separado. Vai precisar do laptop por quê? Com acento e junto é empregado quando for substantivo. O porquê, com significado de motivo, razão. Veja os exemplos na tela. Crase. Há várias regras e aqui reunimos algumas delas, para casos mais frequentes. A crase é sempre a fusão de preposição a com artigo a, ou da preposição com pronome demonstrativo a. Por exemplo, os estudantes foram à sala de multimídia. Essa prática é semelhante à aplicada no semestre passado. Veja outros exemplos nesta tela e na posterior. Por ser uma junção de a mais a, de forma geral, a crase não pode ser usada na frente de termos masculinos. Por exemplo, a prazo, a diesel, agosto. Uma exceção à regra é quando está implícito o significado de a moda de. Um aluno fez um recital a Baden-Powell.
Padronização. Chegamos, enfim, a alguns pontos que têm a ver com padronizações. Usar diferentes formas de escrita para as mesmas palavras ou termos desvaloriza seu estilo e rigor. Isso se aplica a muitas palavras, das disciplinas aos cursos, nas siglas e estrangeirismos, por exemplo. Não escreva ora de um jeito, ora de outro. Então vamos lá. Letras maiúsculas. Em geral, há excesso no uso indevido de maiúsculas. Uma letra maiúscula não vai tornar o titular de um cargo ou uma tecnologia mais ou menos importante. Vamos às sugestões para facilitar a uniformização de seu texto. Além de serem usadas no início de títulos, intertítulos e frases, são adotadas em nomes próprios, de pessoas, instituições, empresas, etc. Maiúsculas. Sugerimos adotar maiúscula para o cargo, diretor, professor, ministro, técnico em eletrônica, etc. E maiúscula para a instituição, ETEC de registro, Presidência da República, etc. Maiúscula para a disciplina e para a área do curso. Notem que o profissional é técnico em eletrônica, tudo minúsculo, conforme padrão adotado na comunicação do Centro Paula Souza. No caso do curso, o padrão é sendo curso técnico minúsculas e eletrônica em maiúscula. As expressões metodologia de ensino e aprendizagem e metodologias de ensino e aprendizagem passaram a ser uniformizadas nas publicações do Programa de Formação Pedagógica, incluindo os TCCs. Palavras estrangeiras, incluindo o latim e neologismos, devem ser grafadas em itálico. Professores e professoras, estimulem seus alunos a escrever e melhorar a comunicação e a escrita. Em qualquer que seja a área, bons profissionais se destacam quando sabem se comunicar e escrever razoavelmente bem. Mas para isso, é essencial falar, ler e escrever, e como ensinou Carlos Drummond de Andrade, cortar palavras. Hora de terminar por aqui então. Muito obrigada!